Oi gente, eu sou Beatriz Paparazzo, editora no Torcedores.com e tá começando mais um Torcedores nas Redes. Senta que lá vem história. Essa semana teve muito assunto importante e a gente separou os melhores pra você conferir. Se liga só. Rolaram as primeiras partidas da semifinal da Champions League. Teve gol de brasileiro? Teve. Foi do Neymar? Não foi. O PSG começou jogando melhor o primeiro tempo, abriu o placar com um gol de Marquinhos, capitão da equipe, de cabeça, mas no segundo tempo tomou a virada do Manchester City e sim, teve gol do De Bruyne. Terminou 2-1 para os ingleses e agora o PSG precisa marcar 2 gols para se classificar para a final. Do outro lado, Real Madrid e Chelsea ficaram no empate por 1-1. Benzema marcou para a equipe espanhola e está subindo no ranking de maiores artilheiros da competição. Vale lembrar que na Champions League pesa mais o gol marcado fora de casa. Pela Liga Europa, o Manchester United goleou a Roma por 6-2 e o Arsenal acabou perdendo por 2-1 do Villarreal. Vale lembrar que ainda faltam as partidas de volta para definir quais equipes vão para a final. Faltam só 5 rodadas para acabar o Campeonato Espanhol e a gente ainda não sabe quem vai ser campeão. A disputa está entre Barcelona, Real Madrid, Sevilha e Atlético de Madrid. O Barcelona poderia ter assumido a liderança, mas perdeu por Granada e foi muito zoado por causa disso. Todos os clubes brasileiros ganharam na Libertadores, menos um, o Santos. Com 2 derrotas na competição, o clube só não é o último colocado porque tem um saldo de gol melhor que o The Strongest. O time da Vila perdeu em casa por 2-0 contra o Boca Juniors e teve gol de um tal conhecido da torcida corintiana, Carlitos Tevez. O Internacional goleou por 4-0, o Palmeiras por 5 e o Flamengo por 4-1. Atlético Mineiro, Fluminense e São Paulo tiveram os placares menores, mas conseguiram conquistar os 3 pontos. O Gabigol balançou a rede 2 vezes e agora tem mais gol que o Neymar na competição. Fred balançou as redes e está subindo no ranking dos jogadores brasileiros que mais marcaram na Libertadores. Vale mencionar que ele é o segundo maior artilheiro do Fluminense. Na Sul-Americana teve Bahia ganhando por 3-0, Ceará empatando sem gols, Red Bull Bragantino perdendo por 3-0, Grêmio e Atlético Goianiense vencendo e o Corinthians, que perdeu por 2-0, e esse resultado irritou muito a torcida que está pedindo para o Mancini ser demitido. E para ajudar, o próximo jogo do Timão é um clássico contra o São Paulo, domingo, válido pelo Paulistão. No mercado da bola, os treinadores foram destaque nessa semana. Depois de ser eliminado na Copa do Nordeste, o Fortaleza demitiu o técnico Ederson Moreira. Fernando Diniz foi cogitado, mas até agora nenhum substituto foi anunciado. Quem também ficou sem técnico nessa semana foi o Santos. Depois de 3 derrotas seguidas, o técnico argentino Ariel Holan pediu demissão do clube. Vale mencionar que depois da última derrota, no domingo, antes do técnico pedir demissão, os torcedores do Santos atiraram fogos de artifício na porta da casa do técnico. O Peixe ainda não contratou e Marcelo Fernandes segue no comando da equipe. Ainda falando sobre o Santos, o atacante Soteldo foi oficialmente apresentado no Toronto do Canadá e vai disputar a MLS. Falando no Toronto, teve um visitante muito inusitado durante o treino do clube. Um crocodilo apareceu no meio dos gramados. Também temos algumas renovações pendentes. Neymar e Mbappé ainda não renovaram com o PSG, Cavani não renovou com o Manchester City e o Messi não renovou com o Barcelona. Aliás, o argentino pode voltar a jogar junto com o Neymar. E aí, tá com saudade do Brasileirão? Calma que no fim do mês a competição volta. Mas o que tá rolando agora é o Brasileirão Feminino e se liga só. Corinthians é o líder da competição, seguido por Palmeiras e Grêmio em segundo e terceiro. Para fechar o G4 temos o Santos. Teve muito gol na terceira rodada. O Timão goleou o Internacional por 4-0. O São Paulo goleou o Flamengo por 3-0. O Palmeiras fora de casa goleou o Botafogo por 4-0. E o Santos atropelou o Napoli por 5-1. E o mais legal do jogo foi que as Sereias da Vila abriram o placar com apenas 21 segundos de jogo. Isso mesmo, a Kathleen já marcou logo de cara. Agora vamos dar uma passada rápida para ver como andam os regionais no Brasil. E a maioria deles está chegando na sua reta final. No Paulistão, o Santos perdeu por 2-0 o jogo contra o Corinthians. O Timão jogou melhor e ainda conseguiu quebrar um tabu de vitórias na Vila Belmiro. Vamos analisar como é que anda a vida dos 4 grandes no Paulistão. Olha, a vida do Palmeiras e do Santos não tá nada fácil. Faltam 2 partidas para acabar a primeira fase do Paulistão e o Palmeiras é o terceiro colocado do Grupo C, com 12 pontos conquistados e 6 pontos atrás do Novo Horizontino, que é o vice-líder do grupo.
O Santos também está em terceiro. A diferença é que o que separa o Peixe da classificação são 2 pontos. Mas é importante lembrar que o Peixe só tem 9 pontos conquistados. No Paulistão, os 2 clubes com a pontuação geral mais baixas caem para a segunda divisão. Corinthians e São Paulo estão em primeiros, cada um no seu grupo, e já estão classificados para a próxima fase. Aliás, precisamos falar do São Paulo. O tricolor emplacou 8 vitórias seguidas e está a 5 jogos sem sofrer gols. Se você torce para o São Paulo e não está empolgado com o trabalho do Crespo, você está torcendo errado. No final de semana vai rolar um monte de semifinais nos campeonatos regionais do Brasil e vale ficar de olho nisso. A Copa do Nordeste já tem final definida e vai ser entre Bahia e Ceará. O primeiro jogo acontece no sábado, dia 1º, e o segundo no sábado, dia 8. Por hoje é só. Curtiu? Então se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aí e não esquece, acompanha sempre o torcedores.com.